deputado Itagiba, cumprimentá-lo também pela oportunidade do requerimento e do projeto de lei. Primeiro, fazer esse relato que estou aqui desde o começo, que valeu muito a pena. A gente está aqui, primeiro, para ouvir o relato de cada um dos representantes das comunidades, não só das comunidades duramente atingidas pelas chuvas, mas outros companheiros e membros que estão na luta dos movimentos sociais há muitos anos na cidade do Rio de Janeiro, mas como também os participantes da nossa mesa, né, ver que realmente tem gente no Rio de Janeiro, se formou, né, um grupo de pessoas engajadas e que tem consciência da legislação primeiro o seguinte, tem consciência de como foi difícil se conquistar essa legislação que a gente tem hoje e que como é importante estarmos vigilantes para não termos nenhum tipo de retrocesso em relação ao conjunto de direitos que foi adquiridos, principalmente pelas populações pobres do Rio de Janeiro. E é importante a gente fazer um históricozinho, porque essa situação ela não vem de hoje, esse é um debate histórico que acontece principalmente na cidade do Rio de Janeiro, talvez pelas suas características democráticas, diferente dos outros grandes centros urbanos do país, onde se construíram ilhas de prosperidade cercadas por uma grande periferia, como é o caso de São Paulo, como é o caso aqui da cidade de Brasília, onde a gente tem aqui esse maravilhoso plano piloto, onde parece que não existe miséria, mas basta se andar alguns quilômetros adentro que a gente vai conhecer a mais profunda miséria que pode assolar um ser humano, que estão essas pessoas que vivem à margem dessas cidades. Mas no Rio de Janeiro, pela sua característica geográfica, pelo seu processo de urbanização, essas coisas aconteceram de maneira diferente. É importante lembrar que a primeira favela do Rio de Janeiro, a favela da Providência, ela veio dos remanescentes da Guerra de Canudos. O próprio Estado brasileiro colocou aquelas pessoas lá. E mais ainda, é preciso a gente lembrar o histórico temor da elite brasileira em relação à insurreição dos pobres, que começou lá com a insurreição dos escravos, com as diversas revoltas que foram duramente reprimidas com violência toda vez que os pobres brasileiros quiseram reivindicar os seus direitos. Isso aconteceu muito duramente no Rio de Janeiro a partir da década de 60, como foi muito bem colocado aqui, quando a gente viveu o ápice da era das remoções, promovidas pelo governo Carlos Lacerda e pela sua secretária, que ficou famosa, a dona Sandra Cavalcante. A gente tem fotos da dona Sandra Cavalcante sendo corridas pelos moradores de comunidade quando ela ia para lá levar os seus programas de remoção. E esse embate não foi fácil de vencer. Esse embate foi feito com muita luta, com muito enfrentamento e com a coragem de brasileiros, com a coragem de instituições que tiveram coragem mesmo de fazer um enfrentamento com essa elite que é muito poderosa e que controla praticamente a informação no nosso Brasil através do controle dos meios de comunicação. E a década de 80 no Rio de Janeiro foi marcada por esse processo, a superação da política de remoções, por esse novo conceito de urbanização de favelas. E aí teve um marco, né, no governo Leonel Brizola e também na participação fundamental e ativa da Igreja Católica nesse processo de mudança do conceito em relação à moradia, principalmente para as pessoas pobres lá no Rio de Janeiro. Eu não posso esquecer da atuação de gente como o Bento Rubião, por exemplo, né, um católico, né, que tinha suas ligações fortes com a Igreja Católica, com a pastoral das igrejas, que liderou diversos processos que impediram remoções, como, por exemplo, do Morro do Vidigal. E a gente não pode esquecer também na visita do Papa João Paulo II, que teve no Brasil e escolheu o Morro do Vidigal para celebrar sua missa, deixou lá uma cópia do anel papal, justamente mostrando o compromisso da igreja com a dignidade e o seu compromisso com essa política de urbanização das áreas degradadas. Não preciso dizer aqui que a afirmação dessas políticas por um governador, por um líder religioso, como era na época o Dom Helder Câmara, gerou a incompreensão e o ódio dessas mesmas elites. E nesse momento, eu acho que é importante a gente mostrar um alerta e a gente ver que o foco aqui está muito em cima do poder público, e eu acho que o poder público ele tem sido pautado por essa elite do Rio de Janeiro, que tem como porta-voz os grandes veículos de comunicação, à frente o seu jornal O Globo. O jornal O Globo é uma espécie de porta-voz da elite raivosa do Rio de Janeiro, que quer dar como única solução para os pobres escondê-los,